Todo grande time começa com um grande goleiro. Assim diz a máxima popular. E na história do Curitiba não é diferente. Já tivemos excelentes goleiros com trajetórias belíssimas dentro do nosso clube. Então, fica aqui porque hoje nós vamos falar sobre os grandes goleiros do Curitiba. Salve, salve, torcida coxa branca e os nossos inscritos aqui no canal. Estamos de volta. Vocês pediram e nós vamos atender. No vídeo sobre os maiores artilheiros do Curitiba, muitos inscritos usaram os comentários para pedir um material semelhante, só que sobre os goleiros. E a história curitibana é repleta de grandes goleiros que honraram a camisa alviverde. Então, nós vamos a partir de agora listar alguns goleiros, usando como critério o número de partidas oficiais deles pelo Coxa. Então são esses os guardiões da meta alviverde com mais jogos pelo Curitiba. Na 15ª posição está o Geraldo Pereira de Matos Filho, o Mazzaropi. Atingiu a linha de fundo, o cruzamento é bom, Mazzaropi, grande defesa para os fotógrafos atrás de seu gol. Ele iniciou a sua carreira nas categorias de base do Vasco. O apelido de Mazzaropi lhe foi dado quando ele passou a integrar o elenco profissional do time carioca. Certa vez, ao chegar para treinar, Mazzaropi parece que estava usando roupas muito simples e foi comparado pelos seus colegas de elenco com o humorista Amácio Mazzaropi, que interpretava no cinema um personagem folclórico e caipira. Até o ano de 1977, o Mazzaropi era titular absoluto do Vasco. Mas acabou perdendo espaço com a chegada do goleiro Emerson Leão, também da seleção brasileira. E no início de 1979, o Vasco emprestou o Mazzaropi para o Curitiba. Ele assumiu a meta alviverde e sagrou-se campeão paranaense nesse ano. Inclusive no jogo decisivo contra o Colorado, fazendo o lançamento para a jogada que resultou no gol do título marcado por Luiz Freire. Mazzaropi também foi um dos destaques da grande campanha do Coxa realizada no Brasileirão de 1979. Quando o Coxa terminou esse campeonato na 3ª colocação. Em seguida ele retornou para o seu clube de origem, o Vasco. E ainda teve uma segunda passagem pelo Curitiba no ano de 1990. No total ele realizou 68 jogos com a camisa alviverde. Na 14ª posição está o Nivaldo Gouveia. Ele chegou para o Curitiba no ano de 1947, vindo do Avaí de Santa Catarina. No clube catarinense, Nivaldo era jogador de basquete. Um dia foi convidado para treinar no gol do time havaiano. Saiu-se tão bem que foi convencido a mudar de esporte e passou a defender a meta do clube catarinense. Despertou o interesse do Curitiba, que há alguns anos procurava um goleiro experiente para substituir o Ari Nogueira. Nivaldo destacava-se pela segurança e por sua regularidade. Sagrou-se campeão paranaense pelo Coxa em 1947 e 1951. Alguns anos depois foi defender o Palmeiras em São Paulo. Retornou ao Coxa, emprestado pelo Clube Paulista, em 1958. Na partida de reestreia, um clássico Atletiba na Baixada, sofreu uma pancada na cabeça e saiu de campo desacordado. Foi sua última partida pelo Curitiba. No total, realizou 70 jogos pelo Coxa. O segundo, Marcão bate pênalti e Gerson, que tinha entrado no lugar do Torinho. A 12ª posição é do Gerson Dalla Stella.
Gerson é o herdeiro real do goleiro José Fontana, o rei, que defendeu o Curitiba na década de 30. Sobrinho neto do lendário goleiro, ele praticava vôlei no Clube Santa Mônica e foi convidado por Dirceu Krieger para jogar como goleiro do time júnior do Curitiba. Subiu para o time principal no ano de 1983. Em 1985, substituiu o goleiro Rafael em 2 partidas na campanha do título brasileiro. E Gerson assumiu a titularidade absoluta no gol do Curitiba no ano de 1989, quando sagrou-se campeão paranaense pelo Coxa. Jogou no Curitiba até 1990 e fez 81 partidas com a camisa alviverde. Também na 12ª posição está o goleiro Renato Ângelo Secco. Renato é paranaense da cidade de Sertanópolis. Chegou ao Curitiba no ano de 1993, vindo da equipe do Mineiros do interior de Goiás. Renato é goleiro, tem 28 anos, 1,91 m e veio do Mineiros de Goiás. Ele chega ao Curitiba trazido pelo ex-goleiro Jairo, que tornou-se o seu preparador. Renato viveu seu grande momento no Coxa no ano de 1995. Ele foi titular durante toda a campanha, no acesso do Curitiba de volta à primeira divisão. No jogo decisivo, diante do Atlético Paranaense, Renato fez uma grande partida realizando grandes defesas. E ao final do jogo foi carregado nos braços pela torcida Coxa Branca. Renato jogou 81 partidas pelo Curitiba. No 11º lugar está o Anselmo Luiz Rodrigues. Pegou o Giancarlo, rebateu, pintou. Aí o cruzamento pro Oséias, desviou, olha o gol. Defendeu o Anselmo. Partiu o Andrei, olha o Atlético, pegou, largou o Anselmo pelo cabo. O Curitiba no ano de 1996 vindo do Ceará. Dizem que estava acima do peso, mas fez um bom campeonato pelo Coxa no ano de 1996. Quando o Alviverde esteve próximo de conquistar o Campeonato Paranaense daquele ano. No Campeonato Brasileiro, Anselmo teve atuações seguras e o Coxa manteve-se numa situação intermediária na classificação nesse ano. Ele jogou no Curitiba até o ano de 1997 e realizou 82 jogos pelo Coxa. Na 10ª posição está o Joel Mendes. Nascido em Curitiba, Joel jogava no Trieste, clube amador de Curitiba. Chegou ao Coxa com apenas 19 anos para substituir Raul Plasman, que havia sido vendido para o São Paulo. Um dos grandes momentos de Joel em sua carreira aconteceu na excursão que o Curitiba realizou pela Europa no ano de 1969. No jogo contra o Hamburgo, da Alemanha, o árbitro marcou um pênalti para o time da casa. E o encarregado da cobrança era o tanque alemão, o atacante Juve Seller, que nunca havia perdido um pênalti em sua carreira. Ele bateu forte, mas Joel voou para o canto certo. Tocou com a ponta dos dedos na bola, que bateu na trave e foi para fora. 1-1 foi o placar desse jogo. E na partida seguinte, nessa excursão, na vitória curitibana por 2-1 contra o Colônia FC, aí foi a vez do craque alemão Overath declarar que jamais havia visto um goleiro como Joel. Arqueiro ágil e de reflexos rápidos, Joel foi bicampeão paranaense pelo Coxa. Em seguida, no início do ano de 1970, ele foi vendido ao Santos, quando jogou ao lado do Rei Pelé. Retornou ao Coxa emprestado em 1973, com um visual diferente. No total, Joel Mendes fez 84 jogos pelo Curitiba. Em 9º lugar está o Gilberto Carlos Fonseca. Gilberto chegou ao Coxa em 1999, vindo do América de Minas. Quando ele chegou ao Alto da Glória, a prioridade do clube era voltar a vencer o Campeonato Paranaense, pois o Coxa amargava uma fila que já durava 10 anos sem vencer o estadual. Já nos primeiros jogos, Gilberto mostrou agilidade e reflexos rápidos. Gilberto, 2
duas vezes. E na decisão do Campeonato Paranaense de 1999, Gilberto tem atuação destacada. Faz grandes defesas que ajudaram a manter o jogo empatado. Resultado que foi suficiente para o Curitiba voltar a conquistar o título estadual. Gilberto permaneceu no Curitiba até o ano 2000 e fez 100 partidas com a camisa alviverde. Na 8ª colocação está Célio Maciel, catarinense da cidade de Campos Novos. Célio chegou para o Curitiba no final de 1967, vindo do Juventude de Caxias. Ele chega ao alto da glória para assumir a titularidade da meta alviverde, que nessa época procurava um goleiro experiente para a posição. Com 1,74 m de altura, o arqueiro compensava a baixa estatura com elasticidade e agilidade em comum. Célio tinha facilidade para jogar com os pés, por isso não eram raras as suas saídas do gol para cobrir os zagueiros. Ele ficou no Coxa até 1972. Participou da excursão ao exterior que rendeu ao Curitiba o título honorífico Fita Azul. Retornou ao Coxa no ano de 1979 para encerrar a sua carreira, quando ficou na reserva de Mazzaropi e depois de Moreira. Fez sua última partida pelo Curitiba no ano de 1980. Foi 5 vezes campeão paranaense e atuou em 147 jogos pelo Curitiba. Na 7ª posição está o Rafael Camarota. O Bangu vai tentar carregar uma técnica no campo de ataque, lançamento feito para o Marinho, proteção da zaga do Cartão Costa Branca, cochilou a zaga, soltou o Marinho na cara do gol, pode ser o gol, entrou no linha, Rafael é o nome dele! Que defesa sensacional de Rafael, time que tem um goleiro desse não perde o campeonato nunca! Ele chegou para jogar no Curitiba no ano de 1985. Com o seu passe comprado do Atlético Paranaense, Rafael foi o grande destaque do Coxa nessa vitoriosa campanha. Corajoso, arrojado e às vezes imprevisível. Rafael fez milagres durante essa competição. Partiu com muita força, Rafael. Talvez a defesa mais famosa tenha sido no jogo semifinal diante do Atlético Mineiro, no Mineirão. Defendendo em cima da linha uma bola, quando a torcida mineira já estava gritando gol. E na final, diante do Bangu, com o Maracanã lotado, Rafael realizou defesas estupendas, mantendo o jogo empatado para que o Curitiba pudesse vencer os cariocas na decisão por pênaltis. Rafael foi considerado o melhor goleiro desse campeonato, recebendo o troféu Bola de Prata da revista Placar. Foi também campeão paranaense pelo Coxa no ano de 1986, quando teve atuação destacada. Jogou no Curitiba até 1987. No início de 1988, com o passe livre, ele deixou o Curitiba para jogar no futebol paulista. Mas 8 meses depois, Rafael estava de volta para defender o Curitiba na disputa do Campeonato Brasileiro de 1988. Campeonato esse cujo regulamento determinava que todas as partidas que terminassem empatadas fossem decididas nas cobranças de pênalti. E nesse quesito, mais uma vez, Rafael se destacou, garantindo com suas defesas pontos importantes para o Coxa nessa competição. Defendeu, Rafael. Nos pênaltis, Zico bate no canto direito e Rafael defende. Agora Luvanor batendo no canto esquerdo. Outra defesa de Rafael. Ele deixou o Curitiba no final dessa temporada, mas retornou no ano de 1992 para ajudar, com suas defesas espetaculares, a tirar o Curitiba da segunda divisão. Sabia do meu potencial, sabia do meu caráter. Acho que a minha resposta... E durante o Campeonato Paranaense, nesse ano de 1992, em um jogo diante do Operário no Couto Pereira, ele apresentou-se para cobrar uma penalidade máxima marcada para o Curitiba. Veterano Rafael, e ele bate melhor que muito atacante por aí, hein? Ele faz final Curitiba 3, Operário 1. Sendo assim, o primeiro goleiro da história a marcar um gol a favor do Curitiba. Despediu-se do Coxa no final da temporada. Rafael realizou 175 jogos pelo Curitiba.
Na sexta posição está Fernando Praz. Lá vai o Rogério. É ele contra o Fernando, que fez defesas importantes do jogo. Partiu o Rogério. O artilheiro do São Paulo bateu. Fernando! Fernando no canto direito defendeu. Que aqui no Coxa era chamado apenas de Fernando. Ele chegou ao Curitiba indicado pelo supervisor Sérgio Ramírez no ano de 2002. Ele vinha do Vila Nova de Goiás para ser o reserva do goleiro Wellerson, mas não demorou muito para conquistar a titularidade. Fernando foi peça fundamental na campanha no Brasileirão de 2003. O cruzeirense ainda confiando, cruzamento, a bola chega, até o Márcio dominou, botou na frente, ainda Marcelinho vai entrando pelo meio, ele arrisca, a bola bate 2 vezes e não entra. Quando o Coxa conquistou uma vaga para a Copa Libertadores do ano seguinte, foi campeão paranaense invicto em 2003. E bicampeão em 2004. Deixou o Curitiba em 2005 para atuar no futebol português. Fernando realizou 186 jogos pelo Curitiba. Na quinta posição está o Edson Bastos Barreto. Natural de Foz do Iguaçu, chegou ao Curitiba em 2007, vindo do Guaratinguetá Futebol, do interior paulista. Na sua chegada ao Coxa, ele declarou ser torcedor do Curitiba desde criancinha. Edson foi um dos principais destaques do Curitiba na campanha do título da Série B de 2007, fazendo defesas incríveis e salvando o Curitiba em várias oportunidades. Passando o Edson Bastos, cobrança perigosa, olha aí, espetacular a defesa do Edson. E a cobrança, bola levantada para a área, toque de cabeça, Edson Bastos, botou rebatida, lindo, bateu o Curitiba. A cobrança foi feita, Thiago Baco devolveu o Edson Bastos, olha o André, bateu o Edson 2 vezes, para salvar para o Curitiba. No Campeonato Paranaense de 2008, jogando contra o Real Brasil no estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais, realizou uma incrível sequência de defesas. Fez milagres para impedir o gol do Real Brasil. 3 defesas seguidas no mesmo lance. E que lance! Aliás, nessa temporada, Edson Bastos ficou 750 minutos seguidos sem levar gol. Ele foi 4 vezes campeão paranaense pelo Curitiba e 2 vezes campeão brasileiro da Série B, em 2007 e 2010. Realizou 202 jogos pelo Curitiba. No quarto lugar está o Hamilton Probst, curitibano, atuava no futebol amador da nossa capital, quando foi convidado para ingressar no Curitiba no ano de 1946. Primeiro jogou no quadro de aspirantes e assumiu a condição de titular pela primeira vez apenas com 17 anos. Foi na reta final do Campeonato Paranaense de 46. Perguntado pelo técnico Joaquim Loureiro se havia algum problema em estrear no Clássico Atletiba, Hamilton respondeu que não, e que estava pronto para assumir a responsabilidade. O Coxa venceu o jogo e faturou também o campeonato naquele ano. Nas temporadas seguintes, ele ficou na reserva do goleiro Nivaldo e reassumiu a condição de titular a partir do ano de 1952. Hamilton era forte, arrojado, fazia defesas incríveis. Costumava-se atirar aos pés dos adversários com coragem para interceptar as jogadas. Conquistou 7 campeonatos paranaenses pelo Coxa e ficou no alto da glória até o ano de 1963, quando encerrou a sua carreira. Nos quase 17 anos em que atuou pelo Curitiba, jogou 233 partidas. Na terceira posição, e por enquanto, está o Wilson Rodrigues de Moura Júnior. O Wilson tá louco pra pegar. A estrela dele mesmo com o céu fechado e com chuva já brilhou e vai brilhar mais ainda. Tá no meio do gol. É a pressão pro Gaston Soares. Autorizado, correu para na esquerda, vem a batida, bateu pro gol. Wilson! O Wilson espetacular! Toca o hino aí! Toca o hino aí! Toca o hino aí, ET! O goleiro Wilson, um ídolo atual da torcida alviverde. Ele chegou ao Curitiba em 2015, vindo do Vitória da Bahia, indicado pelo técnico Ney Franco, e rapidamente conquistou o carinho da torcida coxa branca com suas defesas incríveis. No seu quarto gol,
Na sua quarta cobrança, Tocantins bateu Wilson! Dentro da área, subiu o Gum. Bola afastada pelo Lucas Claro, rebote, espalma o Wilson! A minha Richarlison foi pra bola, bateu, Wilson pegou! Partiu Casares, bateu, Wilson pegou! Wilson. Partiu o jogo, bateu, pega o Wilson! Vai para mais uma cobrança o Jô, então o Corinthians tem a oportunidade de novo de abrir. De novo a canhota do Jô contra o Wilson. De novo pega o Wilson! Parado no meio do gol, Jean-Pierre corre para a bola, bate o Wilson! Em 2017, num jogo contra o Sport, no estádio da Ilha do Retiro, Wilson realizou uma das suas maiores apresentações com a camisa do Coxa, quando defendeu 2 penalidades máximas na vitória alviverde por 4-3. Vai pra bola, Diego, de novo Wilson! O Wilson! 2 defesaças do goleiro do Coritiba! Além de defender muitos pênaltis, o Wilson também já foi muitas vezes designado para ser o cobrador oficial do Coritiba. Sua batida forte colocada, mesmo sem tomar distância da bola, é sempre certeira. Wilson já tem 11 gols pelo Curitiba. E nem sempre é só em cobrança de pênalti, não. Como no jogo contra o Rio Branco de Paranaguá, no Couto, em 2016. Wilson foi campeão paranaense pelo Curitiba no ano de 2017 e já tem, por enquanto, 290 jogos pelo Curitiba. Mas como ele está na ativa, essa conta ainda deve aumentar. No segundo lugar, hoje, ainda está o Vanderlei Farias da Silva, paranaense de Porecatu. Ele chegou ao Curitiba no ano de 2007, vindo do Paranavaí. Fez a sua estreia pelo Curitiba durante a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B daquele ano. No início, ele era reserva do Edson Bastos, mas no Campeonato Brasileiro de 2008, quando o titular se contundiu, Vanderlei assumiu a titularidade e a manteve até o final desse campeonato. No dia 31 de agosto daquele ano, Vanderlei teve uma das atuações mais destacadas pelo Coxa. Nesse dia, o Coxa perdia para o Cruzeiro no Mineirão por 1-0. E já no fim da partida, o árbitro assinalou um pênalti para o Cruzeiro. Salve Espínola, Guilherme, defendeu Vanderlei, Fernandinho com a sobra! E após a defesa do penal, na continuação da jogada, o Curitiba chegou ao gol de empate. Depois Vanderlei voltou para a reserva, mas assumiu a condição de titular novamente em 2011. No Campeonato Paranaense de 2012 foi titular absoluto e protagonista na conquista do tricampeonato paranaense. Pois na final contra o Atlético, que foi decidida nos pênaltis, defendeu com os pés a cobrança do atacante atleticano Guerron. Pegou o Vanderlei, ele ficou no meio do gol, o Vanderlei saiu um pouquinho para a esquerda, o Guerron bateu no Vertão Ribeiro na cobrança do pênalti. Olha de volta, ele toca, ela bate na trave. Essa era uma das grandes qualidades de Vanderlei. Frieza diante dos atacantes nas cobranças de pênalti. Jogou no Coxa até 2014. Foi 5 vezes campeão paranaense e campeão brasileiro da Série B em 2007 e 2010. Vanderlei realizou 301 jogos pelo Curitiba. Torcedor aqui no Parque do Sabiá. Excelente a defesa de Jairo. O goleiro Jairo chegou ao Curitiba em 1972, vindo do Fluminense.
fez a sua estreia em um amistoso no Couto Pereira contra a seleção do Zaire. O empate em 3-3 contra a fraca equipe do continente africano levantou suspeita por parte de alguns torcedores. Seus quase 2 metros de altura renderam alguns comentários por parte de alguns. Teria o Curitiba contratado um jogador de basquete por engano? Estavam enganados. Não demorou muito para Jairo tomar a titularidade que era de Célio e conquistar o respeito e admiração da torcida coxa. Jairo é recordista entre os goleiros curitibanos em minutos sem tomar gol. Foram 932 minutos na temporada de 1972. Suas excelentes atuações com a camisa alviverde lhe renderam uma convocação para a seleção brasileira para disputar a Copa do Atlântico. Foi no ano de 1976. Pelo Coxa, Jairo foi campeão do Torneio do Povo, campeão paranaense em 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976. Deixou o Coxa no início de 1977 para defender o Sport Clube Corinthians Paulista em São Paulo. Retornou para sua casa, o Alto da Glória, no ano de 1983. Foi titular absoluto até 1984. Em 1985, na campanha do título brasileiro, ele estava na reserva de Rafael, mas jogou uma partida de extrema importância nessa campanha. Foi na semifinal contra o Atlético Mineiro, no primeiro jogo, no Couto Pereira. Reinaldo tocou pro Sérgio Araújo, foi pro fundo, entrou batendo, Jairo soltou! Vai lá, Jairo, pega outra vez e o Reinaldo fica sentindo. Após fazer parte do elenco campeão brasileiro em 1985, Jairo ainda se sagrou campeão estadual mais uma vez. Foi no ano de 1986, quando precisou substituir Rafael em 13 jogos durante esse campeonato. Jairo ficou no Curitiba até 1987. Defesa do Jairo. E no total realizou 404 jogos com a camisa alviverde, sendo o jogador com mais jogos pelo clube em toda a história. Então, essa é a história dos 15 goleiros com mais partidas oficiais de competição pelo Curitiba em todos os tempos. Espero que vocês tenham gostado demais desse trabalho. Vocês já sabem, vocês podem sugerir os assuntos para os próximos vídeos. Pode fazer isso usando a barra de comentários aqui embaixo. Se você gostou mesmo desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Para quem ainda não é inscrito no canal do Grupo Helênicos, por favor, inscreva-se. Quem já é inscrito, ajuda a compartilhar esse vídeo, mandando para os amigos. E nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês na próxima, um forte abraço e até lá!